Então, na aula de hoje, nós vamos começar a falar da cultura da cenoura. O nome científico da cenoura é Daucus carota. A cenoura é uma cultura, uma olerícola produzida em vários países, com grande importância alimentar. Nós temos aqui dados um pouco antigos, né, de 2019, mas de um levantamento dos principais países produtores de cenoura. Primeiro, China, depois Rússia, Estados Unidos, Polônia, Reino Unido e depois vem o Brasil aí, nessa colocação mundial de países com relação à produção da cenoura. Considerando o Brasil e a produção das principais olerícolas em volume, a cenoura fica em quinto colocado. Primeiro colocado em volume e também em volume de olerícola produzida no Brasil, vem o tomate, que a gente estudou, a batata em segundo, isso também dados de 2018, mas a proporção ainda continua a mesma. Depois a melancia e depois cebola e cenoura, tá? A melancia nós ainda vamos estudar a cebola também. Então aqui estamos estudando a nossa terceira olerícola, com relação a detalhes, né, da produção, detalhes de como cultivar. Então, em volume, no Brasil, ela ocupa, segundo dados do IBGE de 2018, ocupava o quinto lugar. Com relação às regiões do Brasil que produzem a cenoura. O centro-oeste, mais o sudeste e o sul são responsáveis por 76 estudados de 2019, né, mas a proporção ainda são, essas três regiões juntas são as principais produtoras de cenoura no Brasil, responsáveis juntas aí por 76,3%. Depois o Nordeste, com 22,5%, e o Norte, com 0,7% da produção nacional. Os principais produtores, os municípios produtores no Brasil: Carandaí, Santa Juliana e São Gotardo, em Minas Gerais, isso em volume, que são os municípios que mais produzem em volume. No estado de São Paulo, municípios de Piedade, Ibiúna e Mogi das Cruzes. No Paraná, Marilândia. Na Bahia, Lapão e Iracê. E tem outros municípios, claro, com produções menores. Esses aqui são os municípios que se destacam em volume. O plantio da cenoura tem se expandido também para os estados da Bahia e de Goiás, com cultivares adaptadas a temperaturas mais altas, porque a cenoura a gente vai ver que ela tem uma exigência de temperaturas mais amenas, principalmente noturnas, né? Por isso que a região de Santa Juliana, em Minas, São Gotardo, são regiões mais altas e mais frescas, portanto, e são bem adaptadas a essas condições do desenvolvimento da cenoura. Mas hoje já temos materiais que são mais adaptados a climas mais quentes, e aí entra na questão de expansão dessa cultura no Brasil. Mas vocês vão falar, mas em Itiutaba, mesmo sendo tão quente, a gente produz cenoura. Sim, produzimos a nível doméstico, a pequena produção, mas as áreas de maior produção, que são extensas áreas, né, todas irrigadas, com alta tecnologia empregada, essas áreas são localizadas em municípios com temperaturas mais amenas. Essa mostrando detalhe e dados de 2019, eu já vou apresentar dados mais recentes, onde São Gotardo vinha em primeiro lugar, depois Santa Juliana, Carandaí, cultivo de verão e inverno em Carandaí, e aqui dados de 2015, onde vem Rio Paranaíba, que é na região de Alto Paranaíba, com 3 mil hectares, em 2015 levantados aí esses dados, uma produtividade média de 40 quilos por hectare de cenoura, 40 mil quilos, né? Uberaba, com 850 hectares plantados, Uberaba no Triângulo Mineiro, com uma produtividade média de 40 mil quilos por hectare, e uma produção, como é uma área menor, de 34 mil toneladas, São Gotardo, Ibiá e Campos Altos. Temos outros municípios, mas esses se destacando aí, dados mais recentes trazendo para vocês, 2015, né, mais 5 anos, mas são mais recentes que os anteriores, para mostrar a importância do nosso estado e próximo de nós aqui, na produção de cenoura.
Eu acho que sempre é importante a gente destacar a importância e por que a gente está estudando essa cultura. Por isso que eu sempre mostro dados econômicos, dados também representativos de produção, e sempre busco trazer para perto de nós essa realidade, para que vocês entendam por que a gente está estudando essa cultura, dentro da disciplina de olericultura, ou dentro da disciplina de fruticultura, as culturas que nós estudamos lá. A família das cenouras, ela pertence à família Apiácea, as apiáceas, né? Antes, essa família era chamada de umbelífera, que são as plantas que produzem flores do tipo umbela, tá? Mas aí mudou. Essa questão de taxonomia sempre está alterando, tanto de insetos como de plantas, né? De fungos, de bactérias, sempre enquadrando de acordo com aí a evolução dos estudos de taxonomia. O gênero é Daucus e a espécie que é produzida economicamente é Daucus carota. A parte comestível, como a gente falou, né, e vocês responderam, é raiz tuberosa. Nós temos, das cenouras cultivadas no mundo, né, nós temos dois grupos que subdividem. As cenouras aí, a Daucus carota da variedade Atorrubens, que são cenouras orientais e asiáticas, onde as raízes, esse grupo tem raízes de coloração púrpura a amarela, como vocês veem no detalhe da imagem, raízes púrpuras. E temos o grupo da Daucus carota da variedade sativa, que são as cenouras orientais, que são as cultivadas no Brasil, raízes laranjadas, ou também chamadas de raízes carotênicas pelo acúmulo de caroteno nessas raízes. Os tipos silvestres, nós temos a subespécie do grupo carota, a subespécie do grupo Gigidium. As cenouras domesticadas, elas se cruzam livremente com a silvestre. Isso amplia a variabilidade genética e também em trabalho de melhoramento genético podem se utilizar as cenouras dessas subespécies silvestres. Vamos falar um pouco da origem, né, do centro de origem da cenoura. Segundo estudos, né, ela se originou, tem relatos, né, da cenoura há mais de 5.000 anos na Ásia Central, na parte do Afeganistão. Então, se estabelece como Afeganistão o centro primário de diversificação e de origem da cenoura primitiva, as raízes púrpuras e amarelas. Então, mostrando aqui no mapa o Afeganistão, né? Cultivada pelo homem há mais de 2.000 anos. Por volta do século XI, os mouros levaram a cenoura. Isso aqui explicar um pouquinho como que foi, então, que a cenoura se espalhou pelo mundo e é uma cultura cultivada em diversos países, né? No século XI, os mouros levaram a cenoura para a Europa Ocidental. No século XII, ela foi levada aí para a China e para a Índia. Nos séculos XII e XV, as formas de cenoura de raízes púrpuras e amarelas são reportadas em vários países da Europa. Então, essas que eu falei aqui anteriormente são as de raízes púrpuras e amarelas, né? Aqui, também mostrando que a partir do século XV já tinha relato das cenouras na Europa. No século XVII, os holandeses selecionaram o tipo carotênico, que é essa confloração alaranjada que a gente planta no Brasil, né? Elas supostamente são derivadas, essas do grupo das cenouras alaranjada, derivada de uma hibridação entre raízes amarelas e formas silvestres de cenoura, obtendo, então, as raízes de cenoura de cor alaranjada, ou também chamadas de carotênica. Somente em 1721, 4 cultivares de raízes alaranjadas foram descritas na Holanda. E praticamente todas as cultivares atuais descendem dessas 4 cultivares, né, descritas na Holanda, que são as raízes de cor aí alaranjada. Aqui mostrando quadros, né, de pintores que já mostravam as cenouras dentro aí dessas pinturas. Pinturas que relatam aí
atividades domésticas na Holanda, né? Aí do Geridou, não sei muito como pronuncia o nome desse pintor, mas essas pinturas aí de 1713 a 1675 na Holanda, mostrando rotina aí de mulheres holandesas, mostrando cenouras nas duas pinturas aí, então relatos das cenouras já de raízes alaranjadas. Com relação à nutrição, no século I, já os gregos e romanos cultivavam formas silvestres de cenouras para fins medicinais. Num famoso livro médico do grego Pidânios Dioscórides, ele já relatava que folhas de cenoura era recomendada para combater tumores cancerígenos e as sementes para estimular menstruação e curar a retenção urinária. Então, era usado como uma forma medicinal, a cenoura, lá no século I, onde desenvolvia a medicina voltada mesmo para o uso de plantas, né? Aqui, mostrando para vocês a questão de nutrição, né? E de cada grupo com relação à cor da cenoura. As raízes aí alaranjadas, né? Que é a origem que nós falamos relatado na Holanda, que foi provavelmente do cruzamento de cenouras silvestres com as cenouras aí de coloração amarela. Essas cenouras de coloração alaranjadas, que são as que nós plantamos no Brasil e consumimos, elas são ricas em beta-caroteno, que é aquela que dá essa coloração alaranjada. Os benefícios dessas cenouras alaranjadas, ricas em vitamina A, que é uma vitamina ligada à visão, né, pelo bom funcionamento da visão. Então, esse é o grupo que nós cultivamos no Brasil. Aí tem as cenouras de coloração mais avermelhada, indicina, ricas em licopeno. O licopeno também no tomate que a gente estudou no início do nosso curso. Também a coloração, plantas, né, frutos, partes vegetais que têm coloração mais avermelhada, é rica em licopeno, que dá essa coloração avermelhada, né? O licopeno, ele é um antioxidante, por isso ele tem função de prevenção de câncer, né? As raízes amareladas cultivadas no Afeganistão, ela é rica em xantofila. Também ajuda a benefícios por boa visão e também é antioxidante, então auxilia na prevenção de câncer. Temos a cenoura de coloração arroxeada, que é rica em beta-caroteno e antocianina, que essas duas substâncias são antioxidantes, tá? Então previnem câncer. E temos a cenoura branca, que ela não tem nenhum pigmento, né? Ela tem ausência de pigmento e são cultivadas também em Afeganistão, Irã e Paquistão. As cenouras, então, tem uma variabilidade de cor, como vocês podem ver nessa imagem ao lado direito da tela de vocês, nós temos cenoura de coloração branca, arroxeada, alaranjada, um arroxeado mais escuro, diferentes aí tonalidades de alaranjado, amarela. E também nós temos diferentes formatos de raiz. Aqui, como vocês podem ver, do lado esquerdo superior, raízes pequenininhas arredondadas, raízes mais cônicas, mais compridas e finas. Então, temos formatos variados. Isso depende da variedade adotada e também para o fim, o destino que vai ser essa comercialização. O consumo da cenoura provê mais de 80% das necessidades de vitamina A em todo o mundo, é riquíssimo em vitamina A. E a deficiência de vitamina A na dieta, mundialmente é muito comum, afetando milhões de crianças e adultos também a cada ano. A deficiência de vitamina A, ela acarreta problemas como a xeroftalmia, a cegueira e aumento de ocorrência de infecções fatais, porque a vitamina A também tem relação com a imunidade. Só para que, descrevendo o que é a xeroftalmia, é conhecida como cegueira noturna ou olho seco, tá? É uma doença que acomete os olhos, causando dificuldade de visão, principalmente à noite, e degeneração das estruturas importantes do olho. Ficam secas, né, e atrofiadas, levando à falta de produção de lágrimas.
Então, a vitamina A gente fala, mas é tão comum a gente usar aí alimentos ricos em vitamina A, mas existe alguns países, nem pela questão de fome mesmo, é uma realidade, infelizmente, e que faltam nutrientes de toda forma no cardápio de pessoas aí que vivem a fome, né, infelizmente. E a deficiência da vitamina A na nutrição, ela acarreta, entre outros problemas, né, imunológicos, que acarreta outras doenças secundárias, a cegueira ou a xeroftalmia. Aqui, importância nutricional baseado em 100 gramas de raiz de cenoura crua, tá? Com relação a calorias, 100 gramas, 43 quilocalorias. Bem tranquilo, né? Mas também, nas dietas mais restritivas, não pode se comer muita cenoura, porque ela é rica em carboidratos, por isso que ela tem essa caloria aí. Então, em dietas mais restritivas, tem a quantidade de cenoura ali controlada, 2 porções, 3 porções, de acordo com a dieta, ok? Gorduras bem pouquinho, né? 0,19. Vamos lá para a vitamina A. Tem 12 mil unidades, o I, que é a unidade que avalia, que mede a vitamina A de um alimento. Então, ela tem até um destaque aí. Depois, vitamina C, 9 miligramas, vitamina E, 0,46. E tem sódio, potássio, cálcio, né? Ferro bem pouquinho, 5. Mas é um alimento que fornece vários elementos e sais minerais e vitaminas para o nosso organismo. Os usos. Isso é comum da gente pensar, né? Como que eu como cenoura? Crua, cozida, já comi o purê de cenoura, bolo de cenoura, vários usos, né? Aqui mostrando até suco de cenoura, né? Os sucos com inclusão da cenoura, pela questão de aproveitar essa vitamina da cenoura, né? Os sucos. E também ela é matéria-prima para industrialização, de produção de cenouras minimamente processadas, mini cenouras, cenouras em cubo, cenouras em rodelas, cenouras processadas na forma de selecta de legumes, alimentos infantis, aquelas sopinhas, tem inclusão de cenouras, sopas instantâneas. Então, esses são alguns dos usos. As baby carotes, né, que são as mini cenouras, pessoal, elas não nasceram desse tamanhozinho, tá? Uma curiosidade é que são cenouras que lá na hora da seleção, no galpão lá da fazenda, que planta cenoura, né? Aquelas cenouras que estão deformadas, bifurcadas, com tortas, né, que vão ter menor valor comercial, elas são aproveitadas para a produção das baby carotes, que vai ser, essa cenoura vai passar ali numa máquina que vai moldar, vai cortar ela desse formato de baby carotes, que são vendidas tanto congeladas ou a vácuo ali, ou também em conserva. As cenouras em cubo em conserva, cubos desidratados de cenoura, selecta de cenoura. O cozimento, né, a cenoura cozida aumenta o valor do nutritivo, porque quebra a membrana que envolve o beta-caroteno, que vai fornecer a vitamina, né, A para nós, então ela vai ficar mais disponível, o beta-caroteno e a vitamina A. Para converter beta-caroteno em vitamina A, né, que o beta-caroteno é a que dá a coloração, a pigmentação que dá a coloração laranjada. Para converter em vitamina A, precisa de ter uma pequena quantidade de gordura no organismo, tá? Porque ela é solúvel em água, em gordura e não em água. Então, para o organismo aí conseguir absorver, um azeite, né, usado ali vai auxiliar na assimilação da vitamina A para nossa dieta aí. O consumo exagerado, né, na alimentação, mas isso aqui, pessoal, para dar pigmento na pele, tem que ser um consumo muito exagerado de cenoura, porque o beta-caroteno, ele também auxilia no pigmento de pele. Até pessoas, às vezes, usam para aumentar bronzeamento e aumenta o consumo de alimentos ricos em beta-caroteno por esse pigmento. Com aspectos botânicos, quando você observa uma planta de cenoura, vocês quase não vão perceber onde é o caule. O caule é bem pequenininho. Eu já vou mostrar uma imagem que fica mais nítida aí o caule. É pouco perceptível, ele fica rente ali no limite entre a raiz e a folha da cenoura.
As folhas são formadas por folíolos recortados, como vocês estão vendo nessa ilustração aqui do lado, os folíolos recortados da cenoura. Atinge de 50 centímetros de altura, mas tem uma variação aí da altura das folhas com relação a cultivar o híbrido plantado. A parte utilizada, a gente já falou, uma raiz, ela é lisa, reta, sem ramificações, né, de formato que pode ser cilíndrico ou cônico, dependendo da cultivar ou híbrido. Para a produção de flores, ela é um ciclo bianual. No primeiro ano, você planta a semente, vai germinar, desenvolver a planta, ocorrer o enchimento ali da parte da raiz, o crescimento primeiro, depois o enchimento da raiz, né, em diâmetro, e depois, no segundo ano, produção de flores. Ela é uma planta alógama, plantas que têm polinização cruzada, autopolinização, mas a maioria é polinização cruzada, né? Aqui mostrando como que é a disposição das folhas da cenoura, né? Tem o ramo principal, e dela sai ramos secundários, terciários, quaternários e por aí vai. E a parte da flor. A flor da cenoura é um tipo de umbela, tá? Ela possui aí um talo principal e depois sucessivas ramificações, umbelas secundárias até as umbelas de sétima ordem. O desenvolvimento da umbela é centripetal. As flores mais externas tornam-se viáveis primeiro, elas vão desenvolver primeiro. 90% das sementes se formam nas umbelas de primeira ordem, segunda, terceira e quarta. A umbela principal contém mais de 1000 flores, bem pequenininhas, né? Quando a gente observa. Daqui a pouco eu vou projetar essa flor, essa umbela, né? Essa inflorescência aí. Não é uma flor, é uma inflorescência de maior, e dá pra gente ver os detalhes de forma mais visível. Várias umbelas, né, constituem uma umbela. Flores são predominantemente hermafroditas e têm a fecundação cruzada, polinização cruzada. Os insetos polinizadores, abelhas, são importantíssimos nessa polinização cruzada, né? As abelhinhas que visitam as flores em busca do mel, né, do néctar, né, e do pólen, e ao visitar outras flores vão fazendo essa fecundação cruzada. Aqui mostrando com mais detalhes, né, as flores aí do tipo, essa inflorescência do tipo umbela, que é esse formato. Então, formado por vários graus, umbela de primeiro, de segundo, de segunda ordem, de terceira ordem, até sétima ordem, né? As sementes da cenoura são pequenininhas, né? Quem plantou a cenoura lembra, né, de pegar elas, elas são minúsculas sementinhas, né? Ali dentro, na verdade, daquela estrutura, as sementes são formadas dentro dos frutos secos, que é um tipo de diaquênio, que se origina do ovário ínfero bilocular. Então, para aquelas sementinhas são originadas dentro de frutos secos. É chamado aí de esquizocarpo ou diaquênio. O fruto seco ele pode ser, né, deiscente ou indecente, ou abre sozinho para liberar sementes ou não. Esse tipo de fruto, né, seco, ele é característico dessa família que antes era chamado de família das umbelíferas, né? Aqui mostrando o fruto, né, ele se abre e dentro dele tem as sementinhas da cenoura. A anatomia da raiz. A raiz da cenoura, então, a maior porção, né, dela vai ficar dentro do solo, uma pequena parte ali, quando ela está bem desenvolvida, essa parte do caule a gente consegue ver a parte superior, aquela parte do colo, né, mas a parte da raiz toda desenvolvida no solo, até porque não desenvolveria em outra parte na atmosfera, porque uma raiz, ela precisa ali do ambiente, né, do solo para desenvolver. O caule, como vocês podem ver, ele é bem pequenininho, uma porção minúscula,
como está aqui na imagem, no canto da tela de vocês aí, do lado esquerdo, o caule é bem minúsculo, depois vem o pecíolo das folhas, e as folhas acima, o colo que fica logo abaixo do caule, que é o início da raiz, e a raiz em si, tuberosa. Quando vocês olharem uma cenoura, que forem descascar a cenoura, né, para fazer algum prato na casa de vocês, vocês podem observar que ela tem pequenas raízes, que são cicatrizes das raízes que funcionaram ali para absorção de nutrientes e de água, tá? São as cicatrizes das raízes laterais, como vocês estão vendo na imagem. E ali, por fim, a parte apical da raiz. Mostrando aqui no detalhe um corte transversal da raiz, mostrando as estruturas. No centro, o xilema, logo depois vem o câmbio vascular, o floema, né? E a periderme, que é a parte externa dessa raiz. Mostrando outro detalhe, floema, xilema e câmbio vascular. A raiz, né, tuberosa da cenoura, ela apresenta ao longo dessa estrutura aquelas lenticelas, que dá para a gente ver que são como se fossem alguns risquinhos ao longo da cenoura, da raiz tuberosa da cenoura. Essas lenticelas são órgãos de arejamento. Eles são pequenos pontos de ruptura do tecido tuberoso, né, da raiz, que tem aí a capacidade de ter trocas de gases ali no solo. Mostrando aí o colo da raiz, que é a parte que quando a raiz está bem desenvolvida a gente consegue ver para fora do solo. O caule, bem pequenininho, e logo depois vem as folhas. Os formatos. Aqui é só uma ilustração, mas para ver que tem vários tipos de formatos. Tem cenouras que são mais arredondadas na ponta, tem algumas que são mais cônicas. Então, tem várias formas, né, que depende do híbrido, que depende do material aí genético. Aqui nós temos alguns materiais, né, por exemplo, a Nantes, que é uma cultivar, que ela é mais arredondada por completo, a Brasília também bem arredondadinha, a Kuroda, a Chantenay, que ela é mais curtinha e bem um diâmetro maior, a Imperator, que ela é mais fina e comprida e bem afinalada na ponta, a Denvers, que ela também é bem um diâmetro bem maior, mais curta, a Paris Market, que ela é bem pequenininha, arredondada, que tem mais fins aí para usar em ornamentação de pratos, né? A Oxheart, que ela é menor, né, no comprimento e um diâmetro maior. Como que é a fisiologia do desenvolvimento, né? As cenouras silvestres, raízes não comestíveis, elas têm um desenvolvimento anual. Vegeta, desenvolve a raiz e produz flor dentro do mesmo ano. As cenouras cultivadas comercialmente, as domesticadas, tanto as orientais como as ocidentais, né? Elas têm um ciclo bianual, isso para produção de raiz e produção de flor. Mas nos nossos campos de produção a gente não quer flor, né? A gente só quer raiz. Então, dentro aí de 60 e poucos dias, a raiz já está pronta para ser colhida e comercializada. Mas para os campos de produção de semente comercial, que vão vender um material de qualidade, né, com todos os cuidados sanitários na produção aí dessas sementes, eles vão ter um ciclo bianual, tá? Primeiro ano vai semear, desenvolver as raízes, no segundo ano ocorrer o florescimento. Mas, claro, questões de temperatura, oscilação de temperatura climáticas podem induzir o florescimento dentro do mesmo ano, nas lavouras comerciais, o que não é ideal, porque aí, quando floresce, começa a gastar a energia armazenada na cenoura, formando as cenouras meio isoporizadas, né, que não é ideal, perdendo aquela característica de uma raiz bem compacta que a gente quer comprar, né, e utilizar na nossa alimentação. Então, o florescimento aí precoce não é recomendado e por isso que tem os estudos de melhoramento para que não tenham esse florescimento precoce.
A indução prematura, então, do florescimento, ela acontece com temperaturas do inverno, como eu falei antes da gente começar a aula, combinada com o fotoperíodo crescente, que são as condições que nós temos exatamente nessa época do ano. O dia que inicia o inverno, nós temos o menor dia com relação a fotoperíodo. Agora nós vamos tendo um aumento gradual, bem imperceptível diariamente, que vai tendo um aumento das horas, ali dos minutos, na verdade, de luz diária, até a gente chegar a um dia com maiores horas de luz, né? Até a gente chegar lá no verão, que é o dia que nós temos de maior disponibilidade de fotoperíodo no dia, que é o início, em dezembro, né, que é o início do verão. Então, condições de baixa temperatura com fotoperíodo crescente são fatores que induzem prematuramente o florescimento. Para as cenouras que vão ser cultivadas nessa época do ano, de inverno, então tem que ser materiais que são adaptados e não ocorra esse florescimento prematuro. Essa foto é um híbrido, o híbrido Juliana, plantado, né, no inverno, mas que ele é recomendado para o cultivo de verão. E aí ocorreu o florescimento precoce, o que não é adequado, porque vai perder a qualidade da raiz para comercialização. Então, para não ocorrer isso, tem que plantar os híbridos adequados para aquela época do ano que vai ser sendo cultivado. Híbridos de verão, híbridos de inverno. Aqui mostrando com relação ao comprimento do dia e essa questão da indução do florescimento. Um material aí elaborado pela Embrapa Hortaliça, pelo Jairo Vieira, né? Com relação a temperaturas, né? Temperaturas baixas. Comprimento do dia, um dia com menor fotoperíodo. Pode florescer, tá? Então, dias com temperaturas mais baixas e um fotoperíodo ali menos de 12 horas, pode ocorrer o florescimento precoce. Temperaturas altas e fotoperíodo maior de 12 horas não floresce. Então, as condições de temperaturas baixas e fotoperíodo baixo, né, menos de 12 horas, um fotoperíodo aí do inverno, que a gente tem aqui na região sudeste, é uma condição que pode predispor ao florescimento precoce da cenoura. Nós temos aqui uma cultivar experimental da Embrapa que é tolerante ao florescimento prematuro, mostrando o detalhe dela, plantada aqui nessa linha central que está marcada, e ao lado cultivares que não têm resistência ao pendoamento. Pode ver que as condições que foram climáticas, que todas as duas cultivares foram mantidas, é a mesma, né? Foram plantadas na mesma época, e essa cultivar resistente ao florescimento precoce não floresceu, que ela foi melhorada para ser cultivada aí no inverno, né? Nas regiões do Brasil, principalmente aqui na região sul nas regiões sul e sudeste, que tem o inverno um pouco mais marcante, né? Aqui mostrando como que ocorre o crescimento da raiz. Até os 40, 50 dias após a semeadura, tem o crescimento primário, que é em comprimento. Ela vai atingir o comprimento máximo, mas ela ainda vai estar bem fininha. Porque às vezes você colhe uma cenoura antes da hora, você vai ver, ela está comprida, mais fina. Depois dos 40 a 60 dias, tem o crescimento secundário, que é em diâmetro, que vai ter o acúmulo ali de amido, né, de fotoassimilados, para ter o crescimento em diâmetro. Outra questão, quando você faz uma semeadura muito adensada, claro que lá no campo, nas lavouras comerciais, tem hoje a semeadura mecanizada, então facilita, né, a ter a quantidade certa de semente por área, mas quando você faz uma semeadura caseira, que você coloca lá, faz um sulco no solo e esparrama muita sementinha por metro quadrado ali, e vai nascer, germinar aquele tanto de planta ali na área, você não consegue nem ver onde está uma e está a outra, está todas muito próximas. Se você não fizer um desbaste, você vai ter cenouras, né, com raízes muito pequenas e muito finas, porque está tendo uma competição muito grande entre as plantas ali na área. Para que você tenha uma cenoura
com a raiz com diâmetro adequado e tamanho adequado, tem que ter um espaçamento adequado de plantio, que nós vamos estudar mais adiante a questão do espaçamento de plantio da cenoura. As cultivares de cenoura no Brasil são agrupadas em dois segmentos varietais, os cultivares de primavera, verão, que temos exemplo aí, a Brasília, tropical, alvorada, carandaí, esplanada, planalto, mas também temos materiais mais novos, pessoal, e temos as cultivares de outono e inverno, como exemplo, a Nantes e a Furto. Então, para evitar aquele problema que a gente viu do florescimento precoce, né, pelas condições climáticas que temos no inverno, temos então cultivares adaptadas para o inverno, que não vão ocorrer essa indução, menos chance, né, de ocorrer, pode até ter, né, mesmo plantando nantes lá no inverno, pode acontecer de ter um florescimento precoce, mas isso é menos comum, tá, porque são adaptados para o cultivo dessa época do ano. Essa aqui é do grupo Nantes, tem origem na França, folhagem de até 30 centímetros de altura, raízes bem cilíndricas, raízes medindo aí de 15 a 18 centímetros de comprimento, isso quando se estabelece o espaçamento adequado de plantio, viu, pessoal? Não vamos ter esse comprimento de raiz se tiver um superdensamento ali na área de cultivo. São bem sensíveis a doenças de folhas e não apresentam resistência ao calor. Ela é uma cultivar plantada no outono e inverno. O ciclo total entre semeadura e colheita, de 90 a 110 dias, recomendado para o plantio de inverno. E há várias cultivares desse grupo. É um grupo onde tem, vocês lembram que a gente estudou os grupos de tomate? Grupo italiano, grupo cereja. Dentro do grupo Nantes, nós temos várias cultivares. Grupo Kuroda, origem no Japão, folhagem bem vigorosa e atinge até essa folhagem 50 centímetros de altura, em formato cônico. A raiz tem uma coloração vermelha alaranjada e o comprimento das raízes é de 15 a 20 centímetros. São tolerantes a temperaturas mais altas e também resistentes a doenças de folhagens. Muito sensíveis a nematóides, pessoal. A gente vai falar sobre isso. Nematóide é um problema sanitário aí grave das cenouras, porque danifica exatamente a parte comercial. Inclusive, lá no campus, nos anos que a gente cultivou cenoura, na maioria dos anos a gente teve problema com nematóides de galha, né, do gênero aí Meloidógeno. Recomendado aí as cenouras do grupo Kuroda para o plantio de verão. Grupo Brasília são cultivares que foram melhorados pela Embrapa Hortaliça e pela Exalc. As primeiras cultivares desse grupo foram lançadas em 1981. São plantas que têm de 25 a 30 centímetros de altura da folhagem bem vigorosa, raízes de formato cilíndrico de 15 a 20 centímetros de comprimento, baixa incidência de ombro verde, pessoal, ombro verde, quando vocês compram a cenoura, vocês observam, é aquela parte ali superior da raiz tuberosa, bem próxima onde está ligado a parte da folha, fica esverdeada. Isso não é ideal para uma cultivar, vamos falar cultivar ideal de mercado, né? Mas a gente observa bastante que a gente, quando compra, tem muitas raízes que apresentam aquele ombro verde, aquela parte superior, próxima ali, onde está o caule da planta, uma coloração mais esverdeada. As cultivares desse grupo Brasília são resistentes à queima, resistentes ao calor, então são adaptadas para o verão, tem uma certa tolerância aos nematóides de galha e tem uma produtividade de 30 a 35 toneladas por hectare, claro, considerando adubação adequada, irrigação adequada. O ciclo dela é de 85 a 110 dias, dependendo da região, do clima, das temperaturas, recomendadas para o plantio de verão, de outubro a fevereiro. As cultivares desse grupo ocupam aí uma boa parte das áreas plantadas de cenoura no Brasil. Aí vem as principais cultivares desse grupo Brasília. A Brasília, a Carandaí e a Tropical. As raízes, a cultivar, né, Planalto, que é uma cultivar brasileira, ela tem boas características, né, e uma dessas características que a tornam aí tão bem aceitas no mercado,
ela tem raízes bem uniformes, em relação a tamanho, formato, tem uma raiz bem lisa e com pouca incidência do ombro verde, que eu expliquei para vocês, que é aquela coloração esverdeada ali na parte superior da raiz. Tem um formato cilíndrico, de comprimento entre 18 e 22 centímetros. Uma coloração alaranjada bem intensa, porque tem uma alta concentração de beta-caroteno, 2 vezes maior que a cultivar Brasília. A cultivar Planato tem, então, mais beta-caroteno do que a cultivar Brasília. Indicada para plantio de verão, tem resistência à queima da folha, que é uma doença, né, que a gente vai estudar depois. Tem resistência a nematóide, tolerância a florescimento e permite maior período de plantio. Alta capacidade produtiva em ensaios realizados, por exemplo, em campos em Iracema, na Bahia, e São Gotardo, obteve produtividade na Bahia, no município de Iracema, de 72 toneladas por hectare, e em São Gotardo, 51,8 toneladas por hectare. Por que tem tanta essa variação de uma região para outra? Porque é da questão climática, né? A questão climática interfere muito nessa produtividade. Por isso que às vezes você vai ver uma média de produtividade de uma região do Brasil diferente de outra. No Nordeste, uma produtividade, às vezes, uma média maior que o Sudeste. Por quê? Isso eu estou dando um exemplo, assim, aleatório. Mas para culturas, né, isso pode acontecer pela diferença de clima. E um clima talvez mais adaptado, e aí ela vai ter menos estresse, né, com a adaptação àquele clima e produzir melhor. Aqui, imagem da foto da cultivar Planalto. Aí nós temos aqui, hoje, muitos materiais que não são cultivados, mas são híbridos, né? Como a Juliana, que foi melhorada pela Seminis, pela Boleiro, que foi melhorada pela Bégio, pela Nativa, que é do grupo Sakata, pela Romance, que foi um híbrido aí melhorado pela empresa Nuheims, tá? As cultivares brasileiras têm adaptação à temperatura e pluviosidade, resistência à queima das folhas, e se expostas a baixas temperaturas, ocorre florescimento. A Brasília e as outras cultivares melhoradas no Brasil são mais utilizadas nas regiões produtoras de cenoura. A alvorada, ela tem melhor qualidade, ela exige, né, um solo de melhor qualidade para a produção, o formato dela é cilíndrico, maior teor de carotenoides, resistência a nematóide e resistência à queima da folha. Aqui, pessoal, trouxe para vocês um material que mostra as principais cultivares disponíveis atualmente no mercado e suas características. Aqui não temos os híbridos, né? Mas eu citei que hoje é muito utilizado os híbridos também. Como aqui eu acabei de mostrar para vocês, a Juliana, a Boleiro, a Nativa e a Romance. E outros híbridos novos que estão, como a cenoura de muito bom valor econômico, tem sempre empresas, não só a Embrapa trabalha com melhoramento, que é uma empresa do governo, mas também as empresas, como a gente viu, a Semios, a Nohents, que são empresas aí de capital próprio, né, multinacionais, muitas delas, que trabalham com melhoramento genético. Nós temos aí, não vou falar uma a uma, mas mostrando a Brasília. Vem o formato de raízes, cilíndrica, ciclo de produção de 90 a 100 dias, comprimento da raiz de 15 a 22 centímetros, tem resistência à queima das folhas, uma doença séria da cenoura, e ela é tolerante a nematóide, ou seja, o nematóide até vai alojar, parasitar ali as raízes, né? Mas ela vai ter menos prejuízo do que uma cultivar susceptível. O clima favorável, ameno para quente. A Nantes, vou mostrar aí, ela tem raízes cilíndricas, o ciclo de 90 a 110 dias. Ela não apresenta nem resistência nem tolerância a doenças. E ela, o clima favorável, é um clima mais frio, tá? E aí depois vem as outras características. Tem a nova carandaí, a prima, nova curoda, Puronã, tropical, alvorada. Aqui mostrando a foto da alvorada, para vocês verem que ela tem uma coloração mais acentuada, tem mais quantidade de beta-caroteno. E aqui a Brasília do lado. A parte aqui de requerimentos agroclimáticos, vou falar bem rapidinho. A faixa ideal para germinação da cenoura
de 20 a 30 graus Celsius. Nessas condições de temperatura e, claro, com umidade adequada no solo, a emergência vai acontecer de 7 a 10 dias após a semeadura. A temperatura é o fator climático que mais interfere no desenvolvimento da cenoura. A faixa ótima para a produção de raízes de alta qualidade é de 15 graus Celsius a 21 graus Celsius. Temperaturas muito altas vai ter uma baixa produtividade, porque tem um desgaste muito grande da planta para se adaptar àquele clima muito quente. A cenoura produz muito bem em climas mais amenos. E isso, pessoal, explica porque a produção comercial de cenoura no nosso estado está em regiões mais altas, né, com relação ao nível do mar, que tem climas mais amenos. Temperaturas acima de 30 graus Celsius reduz o ciclo da cultura, afeta a síntese de carotenoide e também o rendimento de raiz, né, produz menos por área. Uma raiz produz aí 90 a 95% de carotenoides e 5 a 10% de xantofilas. Temperatura acima ou abaixo do ótimo, ou seja, acima de 21, abaixo de 16, reduz a cor da raiz, reduz o acúmulo aí do beta-caroteno. Raízes colhidas durante o verão são de cor inferior às colhidas na primavera e no inverno. Pela questão de temperatura do verão ser mais alta, tem um menor acúmulo aí do beta-caroteno. O excesso de água afeta também negativamente a cor da raiz, por isso que tem que ter um equilíbrio na irrigação. A boa produtividade de cenoura deve ser cultivada em áreas de clima ameno, temperatura, então, como eu disse, se eu perguntar para vocês qual que é o fator climático que mais interfere na produção de cenoura, é temperatura, tá bom? Temperatura, então, é o mais importante para a produção de raiz. E climas mais amenos, de temperaturas menores aí que 30 graus Celsius, né? O ideal é, como eu disse aqui, de 20 a 30 para germinação e para o desenvolvimento de raízes de boa qualidade de 15 a 21. A alta umidade relativa do ar e temperaturas elevadas favorece o desenvolvimento de doenças aí, nas folhas durante a fase vegetativa. As regiões que mais produzem cenoura apresentam clima ameno. Vamos dar um exemplo: São Gotardo, Santa Juliana, Rio Paranaíba, né, que em Minas, que são regiões de clima mais ameno do nossa região. Aqui mostrando, né, um detalhe da doença chamada queima das folhas, que é uma das principais doenças da cultura, que nós vamos falar com mais detalhes depois, na parte que a gente chega em doenças, né? E a alta umidade relativa do ar com altas temperaturas favorece o desenvolvimento dessa doença durante a fase vegetativa. Esse tópico de escolha do terreno, correção do solo, nós vamos falar na próxima aula que a gente vai ter teórica, tá bom? Então, hoje nós finalizamos aqui a nossa parte teórica da aula, deixando aberto aí para perguntas, curiosidades sobre o tema estudado.